Olá, amigos. Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresento uma resolução para uma questão sobre geometria analítica do ITA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nessa questão temos a seguinte situação. Considere o triângulo de vértices A de coordenadas 0, 0, B de coordenadas raiz de 2 e raiz de 3 e C de coordenadas 5 meios de raiz de 2 e 0. A equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá, vou começar fazendo aqui uma explicação sobre a figura que eu fiz para representar essa situação. O ponto A de coordenadas 0, 0 está posicionado aqui na origem. O ponto B tem coordenadas raiz de 2 e raiz de 3, ele está representado bem aqui, ok? E o ponto C, ele está sobre a reta horizontal, né? Sobre o eixo das abscissas, já que o y dele, a ordenada dele, é 0. Então, ele está bem aqui, o ponto C. Beleza? O enunciado fala na equação da reta que passa por B, a equação da reta que passa por B, e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC. Então, observe aqui o ângulo ABC. É esse ângulo aqui de cima, né? Esse ângulo bem aqui. Eu representei aqui a bissetriz dele. Veja que ele está dividido em dois ângulos aqui, que eu coloquei a medida de cada um valendo beta, já que a bissetriz divide o ângulo aqui ao meio, não é assim? Bom, essa bissetriz do ângulo ABC, ela corta o eixo das abscissas em um ponto. Esse ponto, eu estabeleci que as coordenadas dele seriam o quê? A, já que eu não sei, o x, né? A abscissa desse ponto eu não sei, mas a ordenada dele, é claro, vale zero, porque estando em cima do eixo das abscissas, a ordenada é zero. Então, eu estabeleci esse ponto D aqui. Qual vai ser a minha ideia para resolver a questão? Lembre-se que o enunciado pede a equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC. Aqui eu representei a bissetriz do ângulo ABC. Eu quero uma reta que seja assim, ó, passando por B e sendo perpendicular a essa bissetriz. Eu quero essa reta bem aqui, eu quero a equação dela. Aí eu vou utilizar uma série de propriedades para determinar isso. Vamos dar uma olhada nos passos que eu vou utilizar. Eu vou dar 3 passos principais aqui. O terceiro passo vai ser utilizar a equação ponto-declividade, né, que o pessoal chama assim, é y menos o y de um ponto conhecido da reta, é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos o x de um ponto conhecido da reta. No caso, como a gente quer a equação da reta que passa por B, o ponto conhecido é o ponto B. Beleza? O ponto B a gente conhece, as coordenadas dele são raiz de 2 e raiz de 3. Beleza. Então, o x do B aqui, ó, vou substituir por raiz de 2. O y do B eu vou substituir por raiz de 3, bem aqui. Só que eu não sei o coeficiente angular dessa reta. Que reta? A reta que é perpendicular à bissetriz aqui do ângulo ABC. Eu vou determinar esse m, esse coeficiente angular. Aí é só substituir aqui. Então, para fazer isso, veja só o que a gente vai fazer. A gente vai começar utilizando o teorema da bissetriz interna. Por que eu tive essa ideia? Ora, porque a questão fala na bissetriz do ângulo ABC, ABC, a bissetriz desse ângulo. É a bissetriz interna desse triângulo aqui. Então, daí vem a ideia de usar o teorema da bissetriz interna. E ele estabelece isso aqui, ó. AB, esse segmento, a medida dele, está para AD, aqui está, ó, assim como BC está para DC. Então, a gente tem isso aqui. Mas, e aí? Como é que a gente vai fazer isso aí, professor, se a gente não sabe as medidas dos lados do triângulo, né? Bom, veja só o que eu escrevi, logo adiante eu vou explicar isso aqui para você. Aqui eu tenho AB, não é? Veja, o A é um ponto conhecido, as coordenadas dele são 0, 0. O B é um ponto conhecido, as coordenadas dele são raiz de 2 e raiz de 3. Então, utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, você pode calcular AB. Fazendo isso sem muita dificuldade, você vai ver que AB é igual a raiz de 5. Aí eu substituí aqui. E esse AD? AD é essa distânciazinha aqui, ó. A distância entre esses dois pontos. A abscissa desse é 0, a abscissa desse aqui é A menos 0 é A mesmo. Por isso que AD tem uma medida valendo A. Então é bem tranquilo, já que eles são dois pontos na horizontal. Seguindo em frente,
O ponto B é conhecido, o ponto C é conhecido. Quando eu digo é conhecido, eu estou me referindo ao fato de que a gente conhece as coordenadas deles. Então, a gente calcula tranquilamente a distância entre B e C, é só utilizar a distância entre dois pontos. Dessa maneira, BC, fazendo esse cálculo, verifique se você quiser, o resultado é raiz de 30 sobre 2. Isso racionalizando, né, para deixar bonitinho. Então, esse tamanho aqui, ó, esse lado aqui, é raiz de 30 sobre 2. Aí eu só substituir bem aqui. E aqui, ó, DC. O que que é DC? É esse tamanhozinho, a medida desse segmento aqui. Também é bem fácil de calcular, já que a medida de A até C é 5 meios de raiz de 2. E de A até o ponto D, você tem uma medida correspondente à abscissa do ponto D, que é A. Então, é só fazer o quê? 5 raiz de 2 sobre 2, que é esse tamanho todo aqui, ó. 5 raiz de 2 sobre 2 é esse tamanho todo, menos esse tamanhozinho aqui, que é A. Isso é o comprimento de DC. Então, DC é 5 raiz de 2 sobre 2 menos A. Então, observe aqui uma equação que pode ser transformada tranquilamente em uma equação do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, e aí você resolve e determina o valor de A. Fazendo as continhas, verifique se você quiser, você encontra A igual a 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Então, a gente determinou o valor de A. E por que é tão bom saber o valor de A? Porque aí a gente conhece o ponto D, a gente fica sabendo as suas coordenadas. Sendo assim, é fácil calcular o coeficiente angular da reta que passa por B e por D. A reta que passa por B e por D é a reta bissetriz do ângulo ABC. E se eu souber o coeficiente angular dela, eu determino o coeficiente angular da reta que é perpendicular a ela. É muito fácil fazer isso, porque quando duas retas são perpendiculares, os seus coeficientes angulares têm como produto menos 1, não é assim? Então, se eu souber o coeficiente angular dessa, eu sei o coeficiente angular dessa outra aqui, que é tudo que eu preciso para poder substituir bem aqui. Então, vamos em frente. Como é que eu calculei o coeficiente angular da reta que passa por B e D? Muito simples, de forma bem direta. A gente tem uma fração, o numerador é a diferença das ordenadas e o denominador é a diferença das abscissas. A ordenada do ponto B é raiz de 3 e do ponto D é 0. Então, eu fiz em cima raiz de 3 menos 0. Está bem aqui. E no denominador, eu pude fazer o seguinte. A abscissa do ponto B é raiz de 2, aqui está. E a abscissa do ponto D é A. E a gente já sabe o valor de A, a gente calculou bem aqui. Aí é só fazer raiz de 2 menos o valor de A, que é essa expressão aqui. Aí, calculando isso aqui, simplificando, você encontra menos 2 raiz de 6 menos 5. Isso aqui é o coeficiente angular da reta bissetriz do ângulo ABC. Aí, lembrando que o produto dos coeficientes angulares de retas que são perpendiculares vale menos 1, você encontra M, que é o coeficiente angular dessa reta aqui. Essa retazinha aqui, ó, que é perpendicular a bissetriz do ângulo ABC e que passa por B, o coeficiente angular dela é 5 menos 2 raiz de 6. Como é que eu fiz esse cálculo? É só pegar esse valor aqui, você pega o oposto dele e inverte. Aí você encontra esse valor bem aqui. Você encontra esse coeficiente angular. A partir daí é só concluir a questão com muita tranquilidade. É só substituir. Como assim? Aqui, ó, y menos o y do ponto. O ponto conhecido é o ponto B. E a ordenada dele, o y dele é raiz de 3. Então, eu coloquei raiz de 3 bem aqui. Aí, o coeficiente angular que a gente calculou é 5 menos 2 raiz de 6. O coeficiente angular dessa retazinha aqui, né? 5 menos 2 raiz de 6. Aí, em seguida, x menos o x do ponto. O x do ponto conhecido é o x do ponto B. A abscissa dele vale raiz de 2. Substituir bem aqui. Aí, isso aqui já é a equação da reta procurada. Mas aí você joga para lá, joga para cá, faz umas continhas, simplifica as coisas e você encontra aqui a equação que está presente no item A de avião. É claro que eu omiti aqui vários passos, coisas pequenininhas que eu sei que você tem capacidade de fazer. Porque se eu fosse fazer cada continha, ia demorar demais. Então, nesse tipo de vídeo aqui, eu estou trazendo as ideias principais que eu utilizei para resolver a questão. Espero que ele tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!